Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar dando continuidade à nossa série de vídeos relacionados à cibersegurança e hoje nós falaremos sobre Cross-Site Script persistido. Cross-Site Script persistido basicamente é uma variação do XSS normal, né? A gente tem três tipos basicamente, um é baseado em DOM, o outro é refletido e outro que é o persistido, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. E qual que é a diferença entre eles? Bom, o refletido é quando é explorado entradas vindas do cliente, né? Quando você manda esses parâmetros para o servidor, o servidor processa, retorna em formato de erro, ou enfim, retorna o conteúdo que foi inserido pelo cliente e o browser acaba pegando esse conteúdo e imprimindo, né, no navegador, informando, né? Esse é o refletido, basicamente. O persistido, como é que ele funciona? Basicamente, você explora formulários ou cadastros dentro dos sistemas, né? Por exemplo, você tem um cadastro de pessoa lá dentro, lá você tem um campo de observação. Algum administrador consulta essa listagem de pessoa e ele vai abrir, e quando ele abre o cadastro de pessoas, no campo observação, o atacante ou a pessoa maliciosa vai injetar um conteúdo HTML. Então, quando o administrador abre o sistema, aquele conteúdo que está dentro do campo observação em formato HTML vai ser executado, acaba sendo executado pelo browser. E é basicamente assim que funciona a Cross-Site Script, né? A gente tem aqui o nosso ambiente que a gente utiliza, a gente está utilizando o BWeb para explorar esse tipo de situação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser startar o nosso container. Que ele já subiu. Eu tenho o nosso burp com o proxy rodando na porta 555, né? Que eu gosto de usar essa porta aqui porque é uma porta que ninguém utiliza, né? Poucas aplicações utilizam. Então é menos chance de dar conflito. Já tenho rodando, lembrando que a nossa interface tem que ser o nosso IP, porque o Firefox ele não encaminha requisições para um proxy para ambientes locais, né, para endereços localhost. Então vai ser 127.0.0.1 ou localhost, por exemplo, né? Então é muito importante a gente setar essa interface aqui no nosso burp, né? E aqui dentro eu tenho o nosso BWAP, né? Rodando já. Então a gente acessa também, inclusive, com o nosso endereço de IP, né? Aqui eu até vou fazer logout, né? Ok? A gente já tem a nossa tela aqui. E é esse cara que a gente vai estar explorando. Então aqui dentro a gente vai ver uma opção ali de um blogzinho, né? Alguma coisa assim, a gente vai ver como é que funciona esse tipo de ataque, essa variação do cross-site script. Bom, vamos fazer login aqui, é B e bug, né? Para fazer login. A gente fazendo login aqui, a gente vai buscar a opção cross-site scripting, que é um desafio aqui, storage para gente dar uma explorada. Aqui ele já imprimiu um item, porque eu já estava dando uma brincada antes, mas eu vou resetar aqui toda a lista. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Aqui é o cenário perfeito para a gente entender como é que funciona. Por quê? Observe que eu tenho um cadastro aqui, um campo normal, e aqui embaixo eu tenho uma listagem desses itens que foram cadastrados, né? Uma pequena tabulação, né? Uma pequena tabela das informações que foram inseridas. Então, se eu cadastrar um teste aqui, por exemplo, ele vai mostrar. É basicamente assim que funcionam os sistemas, né? Cadastros e alguém visualiza, edita, enfim, faz toda a situação, faz toda o trabalho. Aqui, o que que nós vamos explorar? Nós vamos explorar o campo de teste aqui, esse campo mesmo aqui que a gente tá vendo. Bom, na verdade a gente abriu o burp aqui, mas acredito que nem vai ser preciso utilizar, porque vai dar para demonstrar na prática aqui só no campo. Observem o seguinte, pessoal. Esse campo aqui, ó, essa informação a gente injetou através de um parâmetro de entrada. Então, por exemplo, se a gente clicar se a gente vir aqui, ó, é um campo que foi inserido aqui dentro, ó, entry. E esse campo aqui, ó, ele está sendo salvo dentro de um banco de dados, né? Tem todo um processamento ali atrás. Entretanto, ele está sendo exibido dentro de uma listagem aqui, como se fosse uma consulta, né? Então a gente vai dar um intercept off, observe que ele já cadastrou aqui. Só que daí a exploração acontece no seguinte: o que acontece, por exemplo, se um cliente lá da ponta
inserir uma tag teste, uma tag HTML aqui. Observem o seguinte, ele vai processar a tag. Ele enviou para o servidor, cadastrou, persistiu no banco de dados e ao imprimir em uma tabela, em uma tela de consulta, ele interpretou aquele conteúdo HTML e processou. Então, tá vendo aqui que ele já até trouxe mostrado, que provavelmente ele tem uma classe específica para H1, né? Por isso que ele trouxe formatadinho assim. Isso aqui é extremamente perigoso, pessoal, porque imagina um cenário onde você está coletando um cadastro, por exemplo, de pessoas ou fazendo um levantamento e esse formulário é público para você inserir informações. Esse formulário ele vai ser visualizado por administradores que têm acesso privilegiado dentro dos ambientes. Então imagina se um cliente, né, se uma pessoa maliciosa nesse formulário injetar um script que executa uma ação e esse script que executa uma ação vai ser executado de forma autenticada, inclusive, pelo administrador do sistema. Então, isso é muito crítico, né? O que a gente vai ver aqui? Por exemplo, se a gente vir aqui, então, ó, não precisa nem muito esforço, então, para a gente vir aqui e colocar um script aqui, por exemplo, alert document.cook. Isso aqui é só uma demonstração, tá, pessoal? Se a gente executar esse cara aqui, ó, ele foi para o servidor, então, quando ele voltou na impressão dos registros aqui, ele executou o nosso script. Se a gente der um OK aqui, ó, observe que eu vou atualizar novamente a página aqui. Ó, ele imprimiu novamente. Quando ele imprimiu o conteúdo da listagem aqui, ele acabou executando o script. Isso aqui é extremamente vulnerável, né? Qual que é a forma correta de se fazer isso, por exemplo? Observem que aqui tem uma opção que a gente seta para High, Medium ou Low, né? Eu setei aqui para High só para a gente tentar entender como é que a gente trata essa situação. A primeira coisa, todos os caracteres de entrada de vocês precisam ser sanitizados, precisam ter filtros, né? Filtros de caracteres de escape, ou até mesmo aspa, ou até mesmo contrabarra, ou fecha tag, abre tag. Esses caracteres não podem entrar dentro do servidor, né? Por mais que a gente tenha um poder de customização aqui, eles são nocivos, eles podem ser nocivos, né? A segunda coisa é, quando a gente imprimir qualquer coisa para o nosso cliente, a gente forçar a impressão em formato de HTML. Por quê? Observem que ele imprimiu o nosso script aqui dentro com todas as tags aqui bonitinho, né? Só que se nós formos aqui inspecionar elemento, se a gente buscar aqui o elemento, observem que todos os caracteres aqui, eles estão em formato de HTML encode. Então, ele não é nocivo, ele não gera um risco para o nosso ambiente ou para o nosso cliente, porque ele não vai ser executado ali. Isso aqui é só um conteúdo para ser impresso, né? Só um conteúdo para visualização. E dessa maneira aqui a gente já torna o nosso ambiente extremamente seguro, né? E dificultoso para qualquer um tentar fazer alguma coisa maliciosa, né? Pessoal, o que eu tinha para passar sobre Cross-Site Scripting persistido para vocês seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu joinha. É uma forma de vocês incentivarem eu a continuar produzindo esses conteúdos. É uma forma de ver que vocês estão curtindo. E até o próximo vídeo.